Olá, povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Quem vos fala neste momento é o pastor Ismael de Souza e eu estou aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Você que já é inscrita em nosso canal, muito obrigado por estar conosco e nos ajudar neste trabalho. Você que nos acompanha também pelas plataformas de áudio, que Deus abençoe grandemente onde nossa voz está chegando. Para você que está aqui pela primeira vez, quero glorificar a Deus pela sua vida e pedir que você se inscreva em nosso canal e nos ajude a crescer esse trabalho que tem o intuito de levar a palavra de Deus de uma forma mais simplificada para que todos entendam. Hoje, eu quero convidar você para, junto comigo, fazer um pouco da leitura do Salmo 78. Ele é bastante extenso, nós vamos ler os primeiros versos e vamos comentar um pouco a respeito dele. Vamos lá? Diz assim a Escritura Sagrada: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Nós vamos ler só até o verso 11, porque, como eu já havia dito, é um salmo extenso, e eu quero ter um tempo aqui para falar um pouco sobre ele. Desafio você a fazer a leitura completa dele com bastante cuidado, que tem muita lição interessante. Este salmo de Asaf, ele é identificado como um salmo didático, ou seja, um salmo de ensinamento. Por quê? Porque Asaf, ele traz a história de Israel durante mais de 400 anos dentro deste salmo, de forma resumida, para ensinar às futuras gerações como agir diante de Deus. Nós observamos aqui que Asaf, ele se preocupa de trazer aquilo que Deus já havia feito, já havia operado anteriormente com aqueles que ele chama os nossos pais, os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, para que fosse repassado tudo isso para a geração vindoura, ou seja, para os filhos, para aqueles que estavam nascendo, para que assim como outrora os seus pais haviam crido e acreditado na palavra, os seus filhos também poderiam acreditar. Isto está no verso 3 e no verso 4, que nós acabamos de ler. Asaf, então, ele introduz com uma orientação sobre o mandamento do Antigo Testamento. E esse mandamento, ele é repetido em Efésios 6:4, quando Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, declara: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Então, Asaf estava buscando aqui trazer um resumo de tudo que Deus havia feito, todo o seu poder, todas as suas maravilhas, para que a nova geração pudesse ter conhecimento de tudo que Deus havia feito. E como ensinar às gerações futuras? A resposta de Asaf foi explicando a fidelidade e a justiça de Deus em contraste, ou seja, contrapondo a negligência e a rebeldia dos homens. Foi isso que ele fez no Salmo 78. E nós podemos observar alguns pontos. O primeiro ponto que Asaf declara aqui, que é importante, é que as obras de Deus são justas e maravilhosas. E isso Deus demonstra por meio do seu poder. Assim, Asaf deixa bem claro no verso 4. E Deus também revelou a sua lei. No verso 5 está escrito, para guiar o seu povo. E apesar da rebeldia de Israel, Deus fez grandes obras para salvar, proteger e cuidar do seu povo. O segundo ponto é que o povo de Israel foi rebelde. Se a gente for olhar, né, atualmente também não está diferente. A lição da história inicia com a rebeldia de Efraim, versos 9 e 11 que nós lemos. E no verso 67 e 68 ele volta a falar desses assuntos. Quando a nação de Israel se dividiu 40 anos depois da morte de Davi, Jeroboão, o efraimita, liderou a rebeldia contra Deus. Isso está lá em 1 Reis 12, verso 20, e do 25 ao 33 também. Então é possível que Asaf, como sendo contemporâneo de Davi, ele ainda estivesse vivo para comentar sobre a rebeldia de Efraim. E é possível também que Asaf tenha tido revelações de Deus ao escrever este salmo. Então, Asaf, ele resume a história demonstrando a fidelidade, a justiça da obra e da manifestação de Deus, e ele demonstra também a rebeldia do povo, que, embora visse Deus fazendo grandes coisas, não eram fiéis, não eram firmes, não se fixavam naquilo que Deus operava. O verso 2 diz que eles não creram em Deus. O verso 32 diz que eles não creram nas maravilhas de Deus, né? O verso 37 diz que eles não se firmaram, não foram fiéis à aliança com Deus. O verso 40 diz que eles se rebelaram contra o Senhor no deserto, provocaram a Deus no deserto. Mesmo depois de Deus entregar ao povo a terra prometida, lá no verso 54 e 55, Asaf fala sobre isso, eles mostraram a mesma infidelidade. Eles tentaram ao Senhor e não guardaram os seus testemunhos. Praticaram idolatria, rejeitaram a Deus, e isso lhe trouxe castigos severos. Mas a ira de Deus não foi permanente, pois livrou seu povo dos inimigos, versos 65 e 66, e estabeleceu a sede da religião nacional e a dinastia da família de Davi. Davi foi um modelo de pastor que reinou com integridade sobre o povo de Israel. Já está lá no verso 70 a 72. Este salmo é apenas uma pequena amostra do valor da história bíblica. Quando estudamos os relatos de obediência e rebeldia, devemos aprender lições importantes para nosso serviço a Deus. Mensagens que devem ser comunicadas às gerações futuras. Deus deixou esses registros para nos ajudar na luta contra o pecado, que possamos aproveitar todos os ensinamentos que estão neste Salmo 78. Que Deus lhe abençoe grandemente com essa palavra, e mais uma vez, eu desafio você a ler com calma todo o Salmo 78, de lá você vai tirar muitas lições importantes. Oremos a Deus. Pai, eu quero orar por esta pessoa, juntamente com ela, oro agora, e peço ao Senhor que traga sobre ela paz, saúde e prosperidade. Entra no coração dessa pessoa, entra nessa família,
vai operando maravilhas, vai transformando este lar, vai restaurando esta casa e fazendo uma grande obra, Pai. Eu peço que o Senhor venha sobre esta casa com muita paz, restaurando e renovando os corações, em nome de Jesus. Meu querido amigo, eu vou ficando por aqui. Convido você para estar conosco nesse domingo. É o culto de celebração ao Senhor. Nós temos orado pelas famílias e tem sido uma grande bênção. Rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1, em Lusiânia, Goiás. Você que é de Lusiânia é nosso convidado especial para estar conosco. Você que mora em outra cidade, outro estado ou até em outro país, assista em tempo real pelo canal do YouTube a partir das 19h50 às 20 horas, é quando nós começamos a ministrar a palavra e você vai ser grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Ismael, que Deus lhe abençoe e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus Cristo.